Vamos começar falando do jogo do Coritiba, que foi até Cascavel, Estádio Olímpico Regional em Cascavel, e acabou perdendo para o Cascavel pelo placar de 3-1. Quem acompanhou de perto e conta como foi é o repórter Nicolas França. Aqui no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, o Coritiba se complicou muito na disputa das quartas de final do Campeonato Paranaense ao ser derrotado por 3-1 pelo time da casa, o FC Cascavel, na quente tarde deste domingo. A partida de volta será no próximo sábado no Couto Pereira e para ficar com a vaga no tempo normal, nas semifinais, o Coxa vai precisar vencer por 3 gols de diferença. Ou então, no mínimo, por 2, para levar a decisão para os pênaltis. O UFC Cascavel foi agressivo. No início da partida, o técnico Luiz Carlos Cruz colocou sua equipe em cima, pegando a saída de bola alviverde e foi premiado com isso. Logo no comecinho, o Robinho invadiu a área numa tabela pelo lado direito, bateu forte, o goleiro Gabriel deu o rebote, aí a zaga do Coritiba mal posicionada não conseguiu afastar, a bola ainda fica nos pés do Lucas Coelho, no meio da área, ele bate muito forte para fazer 1-0. Coritiba passa a tentar atacar mais o seu adversário, na sequência cria boas oportunidades, para no goleiro André Luiz, em algumas delas, e na trave também. Caio César mandou uma bola no travessão, o Rodrigo Pinho, num rebote, colocou a bola na trave direita do goleiro do Cascavel, mas aos poucos o time foi perdendo força apenas no final do primeiro tempo, com uma chance do Aleph Manga, é que voltou a assustar a equipe da casa. Para o segundo tempo, o técnico Antônio Oliveira mexe no ataque, tirou o Rodrigo Pinho, que é mais técnico, para colocar o Robson, brigador, na função de centroavante, e aí o Robson, logo no começo da segunda etapa, marca o gol de empate do Coritiba, numa cobrança de falta do Bruno Gomes, a bola desviada na barreira, sobra ali na pequena área, ele entra com tudo no carrinho, dividindo com o goleiro André Luiz para fazer 1-1. Ali, parecia que o Coritiba tinha assumido o controle da partida, mais tranquilo em campo, com o placar de empate. Porém, tudo muda novamente numa cobrança de falta, de longa distância do UFC Cascavel. O zagueiro William bate muito forte, só que o goleiro Gabriel falha, como não costuma acontecer. Ele solta a bola no meio da área e o Robinho aparece para fazer 2-1. Foi um momento chave para a disputa psicológica em campo. O Cascavel cresce e o Coritiba murcha dentro da partida e no contra-ataque, numa linda jogada, o UFC Cascavel chega à marcação do terceiro gol no lançamento em profundidade. O Gabriel de novo sai de forma atabalhoada, não precisava ainda porque havia a cobertura do Chancellor e um toque de calcanhar do Rodrigo Alves, apelidado de Pelezinho, deixa o Lucas Coelho a caráter, para ainda limpar de novo o goleiro e a defesa e apenas rolar para o gol. Belíssima jogada do FC Cascavel e placar construído. De 3-1, o Coritiba ainda tenta ir para cima, mas corre riscos até de sofrer o quarto gol no contra-ataque. No final das contas, amarga um resultado muito ruim, vai ter que fazer uma excelente partida para vencer o FC Cascavel, bem treinado pelo Luiz Carlos Cruz no Couto Pereira no próximo sábado. O técnico Antônio Oliveira, que na saída do jogo lá em Ponta Grossa, na entrevista coletiva, a derrota por 3-0 para o Operário na semana passada, estava visivelmente nervoso, hoje tentou manter a calma na entrevista, falando também que nada está perdido e que o trabalho dele ainda está no início, Considera o Campeonato Paranaense um início, uma fase de observações. É a defesa, digamos, do treinador, que também não teve jeito, admitiu ali que foi uma péssima partida, assim como os jogadores na saída do campo. Osmar. Tá certo, obrigado, Nicolas França. Ô Gil, oi. E Marcelo Ortiz, vocês querem falar já ou querem ver a entrevista do Antônio Oliveira primeiro? Não, eu gostaria de dizer que não é normal o Coritiba sair 2 vezes e tomar 6 gols. E o gol do Cascavel, ali o primeiro gol, a bola, tudo bem, o goleiro rebateu, mas passou por 3 atacantes do Cascavel, parecia que só tinha de amarelo aqui, parece que não tinha branco no meio da área. E no terceiro gol também, houve o rebote, a bola veio para o jogador do Cascavel, um passe de calcanhar e o outro do Cascavel livre. Então, não pode ser aceitável. E não são apenas falhas individuais. E esse é o negócio, o Coritiba tem tomado gols que não são apenas de falhas individuais. Então, eu estou curioso para saber o que o Antônio vai falar, porque ele, para mim, é sim o responsável e muito diretamente por coisas que não estão se encaixando no time. Então vamos acompanhar a entrevista que falou o técnico Antônio Oliveira sobre a segunda derrota consecutiva do Coritiba. Não, o Cascavel fez e bem o
o seu papel, fez 3 golos, nós só fizemos um, fomos uma equipa que, de cômputo geral, perdeu muitos duelos, não fomos fortes no momento da transição defensiva, e são aspectos, já lhe disse 2, que temos que melhorar para o próximo desafio. O MM. É isso aí, o Antônio Oliveira falando rapidinho, né? A entrevista do Antônio é rapidinho. Vamos ver aí o MM do jogo? Sabe por quê, Marcelo? Você falou aí das falhas individuais. Eu acho que o goleiro hoje falhou em 2 lances. Entrou um pouquinho cortado gols, ali. na verdade. Não, tudo bem, mas esse gol aí, ó, 1 de amarelo. Nesse 2 de amarelo, 3 de amarelo. Não, nesse 4 não. de amarelo. Nesse 4 não. toques dos amarelos. Eu acho que ele falhou quando ele soltou a bola no segundo. E o terceiro, ele não precisava ter saído daquele jeito. No segundo? No segundo, ele soltou a bola. Que isso. O segundo eu achei falha mesmo. Essa foi uma baita defesa. Não, ele solta a bola, tem o seguinte, né, Osmar? Ali, 99% dos goleiros não vão segurar, não vão encaixar aquela bola. Foi uma paulada. Ele tentou encaixar, eu acho. O que pra mim ele errou foi exatamente isso, Gil. É que ele tenta encaixar, quando ele vê que não dá, ele Se o palma pro meio da área. Se o Coritiba chega no empate nesse momento ali, a história poderia ser outra, mas o Cascavel fez por merecer, viu? Não tá certo o posicionamento defensivo do Coritiba. Alguma coisa não encaixou. Então, a gente falou algumas vezes aqui, Osmar, e eu coloquei na conta do Antônio Oliveira, para mim, exatamente porque a gente viu o Coritiba conseguindo resultados positivos, mas, vamos lá, com todo o respeito ao nosso querido Rio Branco de Paranaguá, né? Foi meio Rio chorado Branco, ainda. O Rio Branco foi um time, o melhor jogo do Rio Branco foi contra o Coritiba. Curitiba venceu por 1 gol e com uma dificuldade danada, e com o Rio Branco, que não fez contra os outros adversários que não achava espaço, encontrando espaço entre esse meio e a zaga. Para mim, o problema realmente do Curitiba, os lados do campo não têm uma boa proteção, e pelo miolo da zaga, a lentidão é uma marca que tem essa zaga do Curitiba. Isso facilita muito para o adversário que quiser jogar, sem contar o posicionamento que o Gil falou. Tudo bem, Osmar, você pode ver alguma falha do goleiro, mas o sistema defensivo também não ajuda. A bola ficou batendo igual a bola de sinuca ali pra lá e pra cá e ninguém chega, ninguém vai. Ele tentou, o que pra mim foi mais falhou ali, tem 3 de amarelo chegando antes dos outros de branco. É isso que eu digo. A falha dele pra mim é essa, de espalmar pro meio da área. Tudo bem. Marcelo, e no momento que o Coritiba investiu muito na zaga, né? Sim. Olha lá, goleiro solta, falhou. Os 3 de amarelo chegam primeiro do que os de branco. Mas assim, talvez a atitude, o que ele falha tecnicamente na atitude é o que o Gil falou. Parece que ele vai para tentar encaixar, e não era bola para isso. Ele já ia para espalmar. Também, passe de calcanhar e o centroavante totalmente livre. Eu percebo uma coisa ali. Olha a atitude do chanceler. Olha lá, ele para no lance. Então, mas se veja, o goleiro já sai, Osmar, eu concordo com você que ele sair ali não adiantou para nada, se bem que tem o lado positivo do Perezinho, que também não é toda hora que você vê o cara ter a tranquilidade, dá um toque de calcanhar. Foi inesperada a jogada, né? Mas assim, Osmar, eu acho que eu concordo que ele não deveria ter saído, não resolveu em nada, só atrapalhou mais ainda, que eu acho que o gol acabaria tomando mesmo ele no gol, naquela porque estava posição de cara, do jeito que estava. centroavante. Agora, ele sai, Gil, exatamente pelo que você disse, posicionamento novamente. Posicionamento defensivo errado, ele se desespera e sai, e o Chancellor está passeando ali. Ele olhou para lá e depois o goleiro devia ter saído, não saiu. O que é isso? Tem que ter atitude. E quando eu cobro do técnico, Osmar, é que o Coritiba, para mim, Gil, contratou melhor agora, tem um elenco superior ao que tinha com o Guto. Exatamente. O Guto com um elenco mais fraco, Osmar, conseguiu render mais contra adversários mais difíceis. Você não pode esquecer. Brasileirão. Adversários mais difíceis, exatamente. E com menos tempo. Então, sabe, eu acho, sinceramente, quando eu falo isso, é por quê? Porque essa diretoria, que faz um trabalho muito bom, diga-se de passagem, essa é uma realidade, uma estrutura muito boa do Curitiba nos últimos anos, porém, para mim, falhou quando trocou de técnico. Foi uma troca. Primeiro, se tem que trocar, Osmar, acabou o ano. Guto, foi muito legal, fez a pontuação, só que a gente espera outra coisa, a filosofia, a ideia é outra, tchau. Não, eles esperam, o Guto fica feliz da vida, vou continuar, que bom, isso, aquilo outro, conta pra família, ajeita o apartamento, vou ficar por aqui em Curitiba, daqui a pouco o Guto vai embora que nós estamos trazendo o Antônio Oliveira. Foi estranho, não foi? Foi assim, inexplicável. Não parece que estava no primeiro planejamento. Agora,
Uma pena, Gil, é que a gente não pode mais acompanhar, Osmar, o dia a dia, o trabalho, para saber como é o trabalho realmente do Antônio, se está sendo da forma correta. A gente analisa o que a gente vê em campo. E em campo, Gil, o Coritiba não tem uma maneira ainda que você diz, joga assim, esse é o 11 titular absoluto, é dessa forma. A gente vê muitos erros e muitas mudanças, por exemplo, como ele se desesperou, colocou 3 zagueiros contra o Operário e tomou 3. Né? E mais um detalhe, Osmar. Vamos lembrar, esse ano o Coritiba teve um jogo no Paranaense apenas, que ele conseguiu vencer por 2 gols contra o Cianorte, com o jogador expulso, inclusive. Exatamente. Se fizer isso, vai para os pênaltis. Então, torcedor Coxa Branca, remedinho do coração em dia, porque vai ter muita emoção. Acho que teve o Foz também, me parece. Lá contra o Foz foi... dentro do Couto Pereira. O Foz foi lá, Tem pergunta para você. Dentro do Couto Pereira foi só essa vitória. Tudo na marra. Vamos ver. Vamos ver aí, tem pergunta na tela, hein? Atenção, vamos lá, ó. Marcelo, pergunta ao Marcelo Ortiz. Com esse elenco, o Coritiba corre o risco de cair no Campeonato Brasileiro? Forte abraço, é o Fidêncio Bittencourt Domingues. Fidêncio, algum risco corre, mas eu não vejo problema tanto na formação do elenco como na maneira de jogar. Para mim, o Coritiba tem melhores opções que o ano passado, Fidêncio. Agora, é muito ruim você imaginar que o Coritiba vai ficar dos 10 para baixo. Porque aí, Osmar, é 11º, 12º, 13º, começa a ficar perigoso, Fidêncio. Mas eu acho que a formação do elenco do Coritiba, para mim, a diretoria acerta mais na formação do elenco do que acerta hoje a comissão técnica na maneira de jogar. Abraçando aqui, muita gente mandando mensagem. Todo mundo que manda mensagem está concorrendo ao Pix no final do programa, hein? O Lirian da Lazuana, o Emerson Pires lá de Ponta Grossa. Tá feliz lá com o Operário, né? O Luiz Otávio Chaves está lá em Guaratuba. Se tem uma cidade que eu gosto no litoral, é Guaratuba. Eu sou fã. Osmar. Luiz Furlan, só um pouquinho, Gil, para dar um alô aqui. O Luiz Furlan de Colombo, o Edson Ferreira, de Curitiba, do Campo Santana. Quem mais aqui? O Ricardo Miranda, o Juliano, o Hamilton Lopes, o Dirceu Teodoro. Diga lá, Gil Rocha. Não, é que a gente analisa mais o Coritiba pela situação, mas o Cascavel venceu bem, cara. Fez um bom jogo. O Cascavel saiu pra cima do Coritiba, tá certo que era em casa o jogo, mas saiu pra cima, tanto que no gol que a gente fala do posicionamento do Coritiba, tava cheio de jogador do Cascavel no ataque buscando o gol desde o começo. Então, a situação do Coritiba, claro, é possível de reversão, lógico, joga no Couto Pereira, mas o Cascavel fez uma belíssima partida no Estádio Olímpico. E, aliás, nós estamos perguntando, é a nossa pergunta hoje da enquete nossa, se o Coritiba consegue reverter. Me informa aqui o André Lara, 72% de quem votou até agora acredita que não consegue.